E recentemente eu estava em viagem por Minas Gerais, no estado do Lauro. Eu fui visitar, na cidade de Cordesburgo, a casa do escritor Guimarães Rosa. E é muito curioso, viu? Deixa eu contar um caso para vocês, já que estamos no. Eu tô com o espírito mineiro vivendo em mim ainda, tá? Então eu vou contar um caso para vocês aí. Primeiro, essa questão da intuição. A gente foi na casa que virou museu do Guimarães Rosa, que é o escritor, grande escritor da obra Grande Sertão Veredas, né? E ele tem outras obras de contos. E aí no museu tava algumas falas dele mesmo explicando como ele concebeu alguns contos. Quando chega no último, ele tá falando: olha, esse conto eu escrevi em um mês, o outro conto eu demorei uma semana, etc. Chega no último conto, ele diz assim: olha, eu queria escrever um conto sobre carro de bois. Ele tinha essa temática rural, né, nas obras dele. Eu queria escrever um conto sobre carro de bois. Fui lá, escrevi a primeira história, pensei na primeira história no sábado à noite, e no domingo eu ia escrever. E aí diz ele que acordou domingo, veio a história pronta, outra história com o mesmo tema, mas outra história completamente diferente, e palavras dele, por mediunismo puro. Palavras do Guimarães Rosa. E aí ele foi e escreveu o conto inteiro diferente. E o outro ele jogou fora, o que ele tinha pensado na noite anterior. Por mediunismo puro, ele mesmo disse. É mais um caso de intuição, né? E na obra do Guimarães Rosa, só para fechar esse parênteses literário aqui, ele cita Kardec. Inclusive, como ele tenta. A Grande Sertão Veredas é a grande obra dele, a obra-prima, né? E o Kardec aparece nas primeiras 50 páginas. E como ele faz um jogo com a linguagem, ele usa a linguagem meio caipira, ele escreve Kardec com Q-U-E, né, no final. Kardec com Q-U-E, para deixar mais abrasileirado o negócio. E deixa eu contar para vocês, esse caso eu vou ter que contar. O Grande Sertão Veredas, ele é uma obra de 500 páginas. Me permitam aí contar esse caso rápido. Tá? É uma obra de 500 páginas, em que o personagem principal, o Riobaldo, ele conta centenas e centenas de causos. Ele vai contando história. Imagina 500 páginas, um jagunço, um homem do caipira, do campo, contando histórias. Em uma delas, ele cita o Kardec, ele cita o Espiritismo. Em apenas uma delas. Eu chego na abertura do evento, uma pessoa lá do evento vai fazer uma contação de história. Ela tinha toda a obra do Guimarães Rosa para contar. Ela escolhe justamente um caso que o Riobaldo conta, de um personagem que chama Compadre Quelemem, em que, em termos espíritas, o que ele está falando é sobre a escolha de provas e a reencarnação. Eu achei fantástico aquilo. Ele vai contar de um homem que era muito mal, e que ele era até assassino, e aí, de repente, os 4 filhos dele ficam cegos, e aí ele muda completamente, ele começa a ir para a igreja, vira um homem bom, e começa a aproveitar e tem alegria na vida. E aí diz o Riobaldo: olha, o meu compadre Quelemem, que conhece a doutrina do Kardec, diz que isso tem a ver com outra encarnação, com espíritos maus, etc, etc. Então, assim, tinha histórias variadas para ela contar, e no período que eu tive um dia lá, era uma semana inteira de evento, eu tive um dia, e aí ela, coincidentemente, resolveu contar essa história, né, que cita Kardec. Eu estava com a minha mãe lá, a gente ficou muito feliz de ter presenciado isso.